Olá, sou o jornalista Eliseu Pires e esse é o JM Podcast em mais uma edição. O nosso convidado de hoje é Alfredo Rosa Mangifest. Alfredo é funcionário público, não trabalha mais não, está aposentado, está na vida mansa. Aí teve 4 mandatos de vereador em Casimiro de Abreu, cansou da vida pública e agora é empresário. Exatamente. Alfredo ele entrou para a vida pública em 1988, quando conquistou o primeiro mandato de vereador. Resumindo, ele tem muita história para contar de Casimiro de Abreu. Ele conhece milimetricamente os corredores e os ambientes políticos de Casimiro de Abreu. Eu não sei se isso é bom ou ruim para o prefeito Ramon Gedalti, que eu estou tentando entrevistar há algum tempo. Alfredo, eu não sei de que o Ramon tem medo. Eu tenho aqui um monte de perguntas para fazer para ele, mas ele não vem aqui. Acredito. Eu queria que ele explicasse umas coisas, né? Mas não. Também queria entrevistar também aquela secretária de educação que tem lá. Eu quero que ela me conte a história de uns tablets, cara, que eu não engoli aquilo, não. Compraram quase 7 milhões em tablets. Sem licitação, através de uma adesão de ata. Eu, quando compro uma coisa, eu recebo a mercadoria e pago. Lá não, lá pagaram quase 7 milhões antecipadamente. E o problema é que falam por lá que não há nem como usar os tais tablets. Não sei, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu acho que precisa de uma rede de internet nas escolas, essas coisas, entendeu? Não sei. Por isso eu gostaria que a secretária viesse aqui conversar comigo, bater um papo, explicar, olha, compramos aqui por isso, pagamos antecipado por isso, entendeu? Mas aquela história, né? Quem se recusa a explicar é porque não tem respeito com a coisa pública. Porque lá o dinheiro não é do Ramon, o dinheiro não é da secretária, o dinheiro é do povo de Casimiro de Abreu. Bem-vindo, Alfredo. Eliseu Pires, né? Eu quero te dizer da alegria, a satisfação de nós estarmos aqui, né? E contando um pouco da nossa história e contando também um pouco do que a gente acompanha a política da nossa cidade, né? E vale ressaltar que quando eu entrei na política em 1988, foi com o meu amigo saudoso prefeito Célio Sarzedas, né? Entrei junto com... O Sarzedas, ele sucedeu o Nassim, não é isso? Isso, na época de Nassim Pereira Gonçalves, que teve um mandato tampão, né, teve um mandato prorrogado, era 4 anos, passou para 6. Aí, logo em seguida, né, veio a campanha com Célio Sarzedas enfrentando Figueiredo e Araújo, né, da época do hospital. Lembra de... acho que foi Figueiredo mesmo, candidato. Eu me lembro bem dessa gestão do Nassim, porque eu era repórter naquela época. Eu não sei se eu estava no Última Hora ou se eu estava no Fluminense. Eu acho que eu estava no Fluminense. Aí eu estourei alguns pepinos lá em Casimiro de Abreu. Por exemplo, os caras compraram um computador do Banco da Bahia. Naquela época o computador não cabia nessa sala aqui, nesse ambiente que nós estamos. E, rapaz, aquilo foi pago com uma nota fiscal fria. Foi um negócio estranho e o computador nunca funcionou. Aí depois teve um incêndio no fórum, meteram fogo no fórum lá. Na época o juiz era o doutor Cairo Ítalo França Davi, que depois ficamos amigos. Ele foi desembargador, hoje está aposentado no Rio, está tranquilo. Mas Casimiro de Abreu tem história, rapaz. Tem história, rapaz. E a gente, né, faz parte de um pouco dessa história, porque a gente milita na política desde 1988. E eu tive 4 mandatos consecutivos como vereador, né, de 88 até 2004. Então a gente viveu na época prefeito Célio Sarzedas, né, primeiro prefeito Nassim que estava saindo, que era aquele distúrbio com o recurso dos royalties que entrava na época no nosso município e que não tinha um destino adequado para aquele recurso. Aí logo depois veio Célio Sarzedas, aí em seguida Paulo Dames, apoiado por Célio,
E logo em seguida, Paulo Dames, veio o primeiro mandato de Ramon, Que Ramon foi apoiado por Paulo Dames, né? apoiado por Paulo Dames. E quando o Ramon foi prefeito de Casimiro, o primeiro mandato dele, eu era vereador com ele, né? Originário do distrito de Professor Souza, que inclusive fizemos um legado muito grande juntos. A sua área ali Professor Souza. Professor Souza. Hoje terceiro distrito do município, mas na época era bairro pertencente a Casimiro, antes da ali porque emancipação tem, de Rio quantos das tem Ostras. 5 mil habitantes ali? Uns 3.500 mais ou menos. Dá para eleger um vereador ali? Elege 2. Que isso? É, quase que tem mais eleitores. Então esse bairro é uma potência, então, né? Pode ser uma potência. Imagine um bairro pequeno, na periferia de um município pequeno, eleger 2 vereadores. Então, já foi na minha época, teve 2 vereadores eleitos de mandato, Alfredo e Silmar Rocha. Ali, se o eleitor for malandro ali, ele garante 2 representações. Dois vereadores. Aí, eleitores de professor Souza, é só votar com inteligência, viu? Vota em nego de fora de lá, não, tá? Senão depois eles não vão ter representante, não. Se vocês podem eleger 2, por que não? Aí, Eliseu, dando continuidade, né, no que a gente pensa, com o direito de ir e de vir, que a gente tem, é óbvio, né? Eu conheço muito a história da política desse período de 88 até a presente data. Porque, além de ser eleitor da nossa Casimiro de Abreu, eu também militei na área política. E conheço essas figuras, esses personagens que passaram no cargo como gestor. E naquele primeiro mandato do atual prefeito, né, do Ramon, naquele primeiro mandato que ele teve, foi um mandato muito salutar, muito favorável para Casimiro de Abreu, porque ele tinha pouco recurso e fez muito naquela época. E talvez foi esse trabalho que ele fez do primeiro mandato dele que nos atraiu a continuar acreditando nele. E esse continuismo de acreditar nele, ele estava afastado há 16 anos da política, né? Porque perdeu uma eleição lá em Casimiro de Abreu para Paulo Dames, ficou desarticulado, perdeu o grupo, enfim, e ficou 16 anos afastado. Nós juntamos um grupo e recolocamos o Ramon na política de Casimiro de Abreu, ele como vereador. E ele, sabiamente, se tornou vereador de oposição. Para quê? Aliás, eu fiz algumas matérias com ele, vereador de oposição, e detalhe, ele criticava um monte de coisa que hoje ele faz. Pois é. E é estranho isso, né? Pois é, Eliseu. Então, veja bem, ele se tornou vereador de oposição porque é fácil você dar pancada. E quem fala aqui é o cara que já foi em situação, 2 mandatos e 2 mandatos. Você já bateu e já soprou, né? Com certeza. Então, conclusão. O que eu vejo hoje em Ramon? Ele, nessa experiência de se tornar vereador de oposição, ele pouco fez por Casimiro. Inclusive, a residência dele, nessa época de vereador de oposição, não era Casimiro de Abreu. Ele morava em Rio das Ostras. Quer dizer, o cara morava em Rio das Ostras, era vereador. Postulou a cadeira de vereador na época em Casimiro de Abreu. E eu fui coordenador da campanha dele. Eu pedi a Deus e aos meus amigos que não botassem isso na rua na época. Então você conhece muito bem o jeito Ramon Gidalto de ser, né? Rapaz, profundamente. Então, ele se elegeu para vereador, aí, conclusão, né, fez aquele processo todo de estar dando pancada no prefeito, na família do prefeito, e que isso foi um mal-estar, mas ele ganhou a confiança popular. Portanto, no mandato seguinte, ele veio para prefeito. Só que nessa vinda dele para prefeito, ele não precisava, Eliseu, eu quero confessar uma coisa aqui, ele não precisava vender a alma dele para o diabo. Mas o diabo pagou? Rapaz, o que acontece? Ele se comprometeu com uma porção de milicianos, né, de empresários que investem hoje em Casimiro, que estão lá em Casimiro de Abreu, só para sobreviver dos nossos recursos. E nós vamos chegar daqui a pouquinho no recurso do que entra para Casimiro de Abreu para justificar a nossa fala. Por falar nisso, já que você falou em recursos que entram, deixa eu fazer uma leitura rapidinho aqui. Olha só, Casimiro de Abreu, para o tamanho que é uma cidade rica, arrecada quase R$700 mil por ano.
Isso dá 2 milhões por dia, né? 2 milhões por dia. Ainda assim, Alfredo, o Ramon fez 4 empréstimos, meu irmão. Ele fez um de 29, depois um de 30, depois um de 35, depois um de 5. Ele repegou 144 milhões emprestados. Eu queria saber para quê? Então, Eliseu, veja bem, um município igual a Casimiro de Abreu, que recebe 2 milhões por dia, que recebe 60 milhões por mês, que tem uma arrecadação anual de 700 milhões de reais, precisa pegar um empréstimo de 140 milhões, mas eu não vou culpar só o prefeito, não. Eu primeiro vou culpar a Câmara Municipal, que é moribunda. Como que ela dá um aval para o prefeito poder pegar 140 milhões num final de mandato, ele sem saber se vai ser reeleito? Ele tinha que ser taxado no crime de responsabilidade fiscal. Agora, tem um negócio estranho aí, porque olha só, já que você falou em Cano, deixa eu lembrar de uma história aí recente. Lá na Câmara de Casimiro de Abreu não tem, é que ele ficou afastado um pouco, um vereador chamado Pedro Gadelha. É um advogado ele. Esse moço enfiava raquete no Ramon, rapaz. Todo dia tinha uma pancada no Ramon, e pancada feia. Metia o dedo na cara, falava disso e daquilo. Aí Ramon teve uma conversa de pé de ouvido com ele. Aí ele assumiu a Secretaria de Saúde. Verdade. Calou a boquinha, chegou lá, tirou um OS que tinha ganho a licitação, botou uma na base da emergência, esticou a emergência, fez uma licitação agora que ganhou a mesma OS, uma tal de Nossa Senhora da Vitória, lá da Bahia, lá de Santo Amaro, entendeu? Aliás, que eu tenho... Você sabe que a gente é jornalista, então a gente recebe muitas informações. Eu recebo muitas queixas de prestadores de serviços em empresas fornecedoras de Casimiro de Abreu, que dizem que para receber uma fatura, pelo amor de Deus, é uma dificuldade. Mas essa tal de OS aí, o OS eu acho engraçado, a OS ela diz assim, instituição sem fins lucrativos. Meu irmão, elas são daquela filantropia que rende, que fatura. Faturam os caramba com a filantropia deles. E pelo que as reclamações que eu recebo, embora ela receba sempre um mês adiantado, os serviços prestados são horríveis. Quem depende de atendimento no hospital e numa unidade médica que eles atendem, eu acho que aqui em Barra de São João, eu não conheço bem a região, mas eu acho que é ali, reclamam muito. Diz que o serviço é horrível. Mas o seu Pedro Gadelha, que tanto batia na gestão, contratou essa OS sem licitação, renovou a emergência e agora... Então, eu acho que é o seguinte, eu não estou entendendo. Ou eu sou burro... Mas eu queria, posso colocar uma observação com relação a Pedro Gadelha? Pode ficar à vontade. Pedro Gadelha é um advogado, um garoto jovem, começou fazendo um trabalho para despontar no município, para ser, inclusive, acredito eu, um dos possíveis sucessores de Ramon. O prefeito Ramon, malandramente, vendo esse crescimento de um cara da oposição, né? E com conhecimento de causa, bem envolvido na sociedade, com uma juventude do lado dele. O que Ramon fez? É a arte da política, é o convencimento. Botou Pedro Gadelha embaixo do braço dele, tirou da vereança, botou para assumir uma secretaria. E eu quero culpar, Eliseu, muito a gestão do Ramon nisso, porque Ramon não fez isso só com Pedro, não. Ele fez com outras secretarias, porque ele matou uma série de possíveis crescimentos políticos em Casimiro numa jogada política. Por quê? Assim ele consegue, pensando ele, se perpetuar na cadeira de prefeito por mais um mandato, né? Só que a comunidade está vendo essas coisas, está vendo que o atual prefeito não tem pulso,
não está tendo credibilidade, não está tendo gestão para poder fazer um governo que tanto o Casimiro precisa e merece. Então, eu acredito que essa jogada deles, nesse esquema montado entre executivo e legislativo, não pode surtir um efeito que seja benéfico para a nossa cidade. E o povo está acompanhando-se de perto. Vale ressaltar que tem pacientes em Casimiro que esperam um exame há 2 anos. Gente, isso é um absurdo. É verdade, tá? Onde vai esse dinheiro? Que a receita é excelente. Aham. Para uma cidade pequena, 700 milhões é dinheiro pra caramba. Quase que eu falei um palavrão agora aqui. É dinheiro pra caramba. Aí você vai lá, Eliseu, nas farmácias populares, nas farmácias municipais, não tem sequer uma amoxicilina, não tem um dipirona, não tem um exame para um paciente, porque eles guardaram todos esses pedidos e hoje, na véspera da eleição, o Pedro Gadelha montou um sistema dentro da saúde, aí bota aquele monte de exame embaixo do braço, vai visitar os eleitores. O Pedro Gadelha, eu já te convidei para vir aqui, você não quis vir. Isso que o Alfredo está dizendo aqui é muito sério. Se você tiver uma resposta para isso, vem aqui bater um papo com a gente. Vai ser legal, vai ser muito bom te entrevistar, até porque eu quero que você me conte a história da OS lá atrás. É isso aí. Seria interessante que eles pudessem vir mesmo, né? Porque, por exemplo... O espaço está aberto, a casa está de portas abertas. Eu já agradeci vocês o espaço aqui, né, Eliseu? O espaço da gente estar aqui batendo um papo, e eu venho aqui na qualidade de um morador daquela cidade. Só que eu não posso me acovardar de falar o que eu sinto que eu quero para o meu município. Eu hoje sou um empresário na minha cidade, eu quero que aquele município dê certo. E quando a gente vê que um gestor faz esse parcelamento, faz essa barganha das secretarias, né? Faz esse loteamento das secretarias com determinados vereadores, a gente não pode acreditar que isso vai dar certo. Então, Ramon, lamentavelmente, perdeu o desejo de gestão pública, perdeu me permito o termo, a tesão, perdeu a tesão de administrar. Ramon está perdido. Olha, veja bem, ele tem uma cara assim, né, meio desanimado, meio assim. Eu acho que esse negócio aí de tesão de administrar, eu acho que ele nunca teve, porque ele é meio assim, né? Não, o primeiro mandato dele, cara, o que me levou a apoiar Ramon, eu coordenei a campanha de Ramon agora como vereador, quando ele ressuscitou politicamente. Eu fui um dos coordenadores da campanha dele, eu o ajudei com um grupo nosso de amigos para ele voltar na política, querendo que ele pudesse chegar como prefeito onde chegou. Só que aí vem o outro fator de Ramon. Além disso tudo, é a falta de compromisso, é a falta de amizade, é a falta de parceria com quem está sempre perto dele. Porque além da mentira que ele sempre gosta de pregar, além dessa mentira, ele ainda teve a capacidade de esquecer todos os amigos que o colocou lá. Hoje, se você chegar em Casimiro de Abreu e perguntar aqueles amigos que ajudaram a botar Ramon como vereador e como prefeito logo em seguida, você vai ver que o que eu estou falando, claro que vai chegar neles lá, e eles vão falar assim: Alfredo, você falou tudo que eu gostaria de falar, porque Ramon perdeu essa credibilidade com todo o pessoal de frente da campanha dele. Ele vai ter dificuldade agora, né? Rapaz, eles andam dizendo porque o dinheiro pode comprar muita coisa, né? E eu quero até lamentar aqui uma situação, porque hoje a gente está à frente do meu partido lá, o Podemos, que é o partido que o Antônio Marcos vai concorrer à eleição. Ah, você é o presidente do Podemos. E eles acham que o dinheiro pode comprar tudo. Eles tentam lá em Casimiro, o atual prefeito, tenta lá em Casimiro comprar sigla partidária. O prefeito tenta comprar vereadores, pré-candidatos a vereadores de outras siglas, para enfraquecer a oposição, porque eles acham que o dinheiro, lamentavelmente, pode comprar tudo. Eles não reconhecem que do lado de lá pode existir homens de caráter, de personalidade, homens de fibra, homens que pensam no bem-estar de Casimiro de Abreu.
Então eles acham que o dinheiro, lamentavelmente, pode Mas, comprar cara, mas tudo. como da onde vem esse dinheiro que ele tem para comprar tanta gente assim? Da onde vem? Olha a receita do município. Olha os esquemas. Mas a receita do município é para outra coisa, né? Não é para isso, né? Mas, infelizmente, na nossa cidade, Eliseu, eu quero aproveitar e te dizer. Olha, 3 anos e alguns meses de mandato. Preste a uma eleição. Me mostra uma obra que o prefeito Ramon fez de fundação, acabamento, para convencer o meu voto. Me Quer dizer, o cara anuncia, começa e não faz. Ele tá numa situação de fazer o seguinte, reformas. É reforma de praça, reforma de prédios públicos, reforma de... Enfim, reforma de calçamento, porque isso aí é o álibi para desviar o dinheiro público. Infelizmente... Alô, Ministério Público, vamos dar uma olhadinha lá em Casimiro de Abreu, hein? Vamos lá ficar atento ali. O Ministério Público é um órgão fiscalizador tão atento, tão eficaz, que eu acredito que não está dormindo nisso aí, não. Eu acho que está de olho. Aí alguém lá deve me perguntar assim, né? Puxa vida, será por que Alfredo está falando isso? Eu estou falando isso porque eu sou morador de Casimiro de Abreu, tenho um conhecimento de causa e gostaria que o meu município estivesse na plenitude de uma gestão administrativa, né, do atual prefeito. Então, quando o cara não faz, ele tem que ser citado e, né, nessa lamentação da aplicação dos recursos Alfredo, você públicos. acha que isso é incompetência ou má fé? Rapaz, eu acho que é uma junção. Quando eu falei que ele vendeu a alma pro diabo, por quê? Ele não precisava de pegar recurso com milicianos para tornar a nossa cidade na dependência, né, desse trabalho. Quando você pega um dinheirinho assim, você tem que devolver depois, né? Exatamente. E aí, o que me preocupa é isso. Quando ele pega, né, recurso que veio de diversas fontes, ele, de certa forma, vai ter que devolver. E aí, como é que fica? O dinheiro é dele para ele estar devolvendo? Vai ter que fabricar, né? Então, meu irmão. Então, lamentavelmente, o que Casimiro vive hoje é pedindo um socorro para que realmente a gente possa ter, né, uma mudança. A verdade é essa. Alfredo, olha só. O prefeito não é o rei do pedaço. Ele tem que respeitar o legislativo. Essa Câmara aí, esses vereadores fazem o quê? Ele fica batendo palma ali? O termo que eu consigo enquadrar a Câmara de Casimiro é que eles são moribundos. Moribundos, aqueles caras que não têm, né, eu tô falando sério, isso aqui é para que me ouçam. Eles não têm uma personalidade de fazer um trabalho de coibição, de prestação de conta, um trabalho de fiscalizador. E, lamentavelmente, eles estão dentro do sistema. E quando você não tem um vereador de oposição. Em 9 cadeiras, em 9 vereadores, os 9 são da bancada. Resumindo, então... O prefeito tem 100% do orçamento para fazer o que ele quiser. Então a Câmara, o Poder Legislativo de Casimiro de Abreu, virou um puxadinho do governo. Fachada. É o puxadinho do gabinete. Fachada. Fachada. Lá o prefeito manda lá, ó, vai fazer isso, vota aquilo. E ai de quem não votar, né? É do jeito que ele quer. Se não for... Mas não tem um vereador... Então nós temos em Casimiro o Dom Ramon Gidalti, não é isso? Exatamente. Cara, tu tá mandando muito, hein? Sabe aonde você não manda, Ramon? Aqui, ó. Aqui você não manda, não. Aqui o pau quebra que tiver que quebrar. Mas, ó, o espaço tá aberto pra você. Tem uma cadeira aqui pra você sentar. Vem aqui, cara. Ô, Eliseu, vem falar com a gente. Deixa eu colocar um negócio aqui só enquanto tá aqui no meu raciocínio, sem querer te interromper. Fica à vontade, você é meu convidado. Eu quero citar aqui como exemplo uma situação. Quem é Ramon, tá? Ramon... Eu acho que o povo precisa saber quem é. Então, precisa saber. Ramon, o primeiro mandato dele foi com Quinha, vereador Quinha, Adair Abreu de Souza. Primeiro mandato dele foi com Adair Abreu de Souza, vice-prefeito. Ele matou Adair Abreu de Souza, matou o Quinha politicamente na época que foi vice dele. Hoje, o vice dele, Lelei da Marmoraria. Ele politicamente trucidou Lelei. Porque Lelei hoje
vai correr um risco sério de não ser reeleito. Pode ter dificuldade. Você vê um cara que foi vice-prefeito, elegeu 4 ou 5 vereadores pelo PDT, ajudando o Ramon. Hoje, Lelei corre o risco de não ser reeleito, porque Ramon tem esse dom de matar as pessoas que são amigas dele. Além da conversa fiada, além da mentira, que ele é bem mentiroso, ele ainda tem esse gesto de matar os amigos políticos dele. Como ele matou politicamente Adair Abreu de Souza, ele hoje está sepultando... Quer dizer, o aliado de hoje é o defunto político de amanhã. E eu o negócio é sério, hein? Eu não estou com autonomia nem prerrogativa de Lelei para falar isso, não. Mas até arrumar um esquema sobre assédio moral e sexual contra a Lelei, o danado do Ramon... Pô, isso é muito baixo. Ô, Ramon, se isso é verdade, você jogou baixo pra caramba. Isso é muito feio. Isso não se faz com inimigo. Imagine com um aliado. Ô, meu irmão, quando você vai dormir, se você botar a cabecinha no travesseiro, você dorme tranquilo? Eu não dormiria tranquilo se eu me comportasse dessa maneira, não. Mas vamos lá, Alfredo. Agora, o que me causa estranheza é como que esses camaradas... Só me causa estranheza. Como que um candidato igual a Lelei, um vice-prefeito, continua sendo pré-candidato e vai registrar a candidatura do lado de Ramon? Caramba, será que esses caras não estão vendo que eles estão sendo massacrados? Mas alguém tem que falar isso, alguém tem que sentir isso. E eu falo que eu sinto que o meu coração está cheio e eu estou falando aqui a mais pura verdade. Eu não consigo entender como que as pessoas ainda conseguem estar bajulando o atual prefeito da nossa cidade. Eu não consigo entender. Resumindo aí, o povo de Casimiro de Abreu fez um péssimo negócio quando elegeu o Ramon em 2020, foi isso? Mas nós naquela época, nós não tínhamos muita opção em Quer dizer, você foi um dos culpados disso também, né? Muito, muito. Tanto culpado que eu estou aqui falando para extravasar a culpa que eu tive. Né? Porque eu pensei que ele fosse fazer uma gestão igual ele fez no primeiro mandato dele. Que ele teve, naquela primeira gestão que ele fez, 60% de aprovação. A lei de reeleição saiu naquela época. Ele não quis ser reeleito. Entregou o papel e a candidatura para o Paulo Dames na época. Que, né, aquela parceria. Paulinho me elegeu, agora eu estou saindo, não quero partir para a reeleição, vou entregar Paulinho de volta. Aí não foi para a reeleição, ficou morto politicamente. Aí teve aí uns amigos que se cotizaram e foram lá e injetaram nele num negócio lá para ele ressuscitar isso. Então, Eliseu, eu quero te confessar, eu não esperava que ele fosse ter uma gestão com tanto fracasso, com tanto distúrbio. Para mim foi uma decepção, porque eu vejo que Casimiro tem que crescer organizada, tem que crescer, porque nós, né, a gente acredita naquela cidade, a gente tem os filhos da gente, tem o negócio da gente, tem a família da gente, enfim, os netos. Então a gente quer sempre o melhor para o meio que a gente vive. Só que, lamentavelmente, Casimiro está sendo um fracasso. Vamos lá. Veja bem, o Ramon está encerrando seu mandato, esse primeiro mandato, e é claro que ele pode se reeleger, uma vez que ele é candidato à reeleição. Digamos que ele perca a eleição, ele vai deixar uma herança maldita aí para o sucessor, né? Porque empréstimo, que é dívida, obra inacabada, o plano de governo dele não executado, quer dizer, o que tiver de bom no plano que ele não executou, o sucessor vai ter que pegar e tocar para frente. Quer dizer, não vai ser bom negócio suceder Ramon não, né? Então, rapaz, mas eu quero atribuir isso, mais uma vez, uma responsabilidade do Poder Legislativo, que de hipótese nenhuma, com a arrecadação que tem Casimiro, e eu quero tornar a dizer, 2 milhões dia, 60 milhões mês, 700 milhões por ano, para que pegar mais um empréstimo? Por que você, Câmara Municipal, aprovou isso? No final de gestão, cara, não dá para entender. Né? Então, eu acho que realmente vai ser muito complicado. Ele tinha que ser penalizado pela justiça, né? Porque ele não poderia contrair esse empréstimo, não poderia, porque se ele está no final de gestão, e se não foi ele reeleito, quem é que vai pagar essa dívida?
Será que é outro? Ele vai ter a responsabilidade de pagar pelo erro dele? Complicado isso, Complicado. hein? Eu vou voltar atrás aqui numa coisa que você me falou, quando você estava falando do vice, Lelei, da marmoraria. Aí você falou que até uma armação de assédio moral, assédio sexual, ele teria armado. Mas não teve uma história recente aí, inclusive, que levou o MP a sugerir que fosse criada aí um tipo de cartilha para poder, em relação a esse negócio de assédio no governo? Então, rapaz, nesses quase 30 anos que a gente está militando na vida pública, para mim é um fato que a gente encara com muita estranheza e com tristeza, decepção. Porque onde num governo, né, o Ministério Público tem que, o promotor tem que mandar executar uma cartilha para que seja cumprido nas repartições públicas, inclusive, se fala em repartições públicas, pelo próprio gabinete, sobre assédio moral e assédio sexual. Aqui para nós, isso é brincadeira. Eu nunca vi um fato dessa natureza. Isso é muito grave, gente. Eu nunca vi isso na minha vida, com 30 anos de vida pública. Então a coisa não está realmente caminhando bem. Como que vai ter que ter uma determinação judicial para coibir esse tipo de assédio moral e sexual? Gente, as próprias práticas de boas maneiras e respeito pelo ser humano já nos leva a ter uma conduta melhor. Não precisa disso, botar isso no papel, né? Eu acho que não. Bastaria estar no coração e na cabeça das pessoas. Porque o respeito, onde falta respeito, falta tudo, né? Então, a coisa é muito séria. Olha, eu pensei que a coisa não fosse tão séria assim, não. Meu Deus, Ramon, Eliseu, esse seu governo, hein? Eliseu, olha só, eu sou chefe de família, né? Você é chefe de família. E tantos outros são chefes de família. Se dentro da sua casa você não tiver pulso forte para andar com suas contas em dia, para andar, né, com a sua responsabilidade de chefe de família em dia, cara, nada vai dar certo. Então imaginemos que o prefeito seja um chefe de família, que ele é um chefe de família e um gestor do município. Se ele não estiver dando o exemplo, vai tudo dar errado. É o que tem, lamentavelmente, acontecido em Casimiro de Abreu. Rapaz, desse jeito a vaca vai pro brejo, hein? Coisa feia. E eu adoro Casimiro de Abreu, acho uma cidade tão bonitinha, uma gente ordeira e tal. Eu não sabia que tinha bicho-papão lá dentro, não, rapaz. Tem bicho-papão lá? Você quer ouvir mais uma coisa? Casimiro, com essa arrecadação toda que tem, agora vem, eu acho isso a punição com os moradores, a punição com os comerciantes. Casimiro já cobra taxa de iluminação pública, cobra IPTU, cobra taxa de coleta de lixo, taxa de tratamento de esgoto, e tudo isso, Casimiro de Abreu vai saber o que eu estou falando. Por exemplo, se a água custa R$100 mês, o esgoto custa R$50. Só um minutinho. Você presidiu aqui a autarquia de sistema de água e esgoto. Isso. Né? Você conhece bem desse assunto, né? Bastante, conheço bem. Então, veja bem, aí Casimiro hoje implantou nesse atual governo todas essas taxas. Além disso, ainda cobra aos comerciantes. Você é comerciante, Casimiro de Abreu, escuta aí. Cobra a nós comerciantes, a mim comerciante, a taxa de alvará de localização anual. Ué. Você todo ano... Teria que ser só quando emite o alvará, né? Mas é todo ano você tem que pagar renovar. E você está pensando que isso é brinquedo? É R$1.000 e tantos cada taxa, dependendo do comércio. Gente, e aquele cara lá que tem uma birosquinha, tadinho, como é que ele faz? Pois é. Essa taxa foi criada no governo de Ramon, pela atual equipe dele. Nunca existiu isso em Casimiro. Então tem aquela frase, é verdade, né? É bom de cobrar, ruim de pagar? Pois é, eu só fico preocupado com isso. Quanto mais tem, mais quer. Esses caras que estão lá hoje na administração, na gestão, na vereança, eles têm a goela grande e larga. Grande, comprida, igual girafa, e larga.
Eu vou aproveitar. A mais larga possível. Eu vou aproveitar a sua fala aqui para mandar um recado lá para os eleitores de Casimiro de Abreu. Aí, amigos da Cidade do Poeta, eu estou entrevistando aqui uma pessoa experiente, conhece tudo da cidade. E pelo que ele me falou ali, que aquele vereador que você elegeu em 2020 não cumpriu o papel dele, aquele de fiscalizar, de marcar em cima sobre os atos do Poder Executivo. Cara, troca. A oportunidade está aí. Caça ele agora nas urnas. Tira ele de lá e bota outro. Você vai continuar mantendo uma pessoa lá para ficar dizendo amém para o prefeito, para deixar o prefeito que não atende o seu bairro, que não atende a saúde, que não atende a educação, fazer o que bem entende? Não foi para isso que você é vereador, que você elegeu o seu vereador, né? Troca aí, cara. Dá tempo, hein? Agora, dia 6 de outubro, vai lá e caça ele. Mete a caneta nele. Sai daqui, pô. Bota outro no lugar. Aí eu quero só te mostrar um exemplo nesse segmento, né, nessa sequência de pensamento, que o Ramon, além da grande mentira que ele gosta de estar pregando, ele é um cara que, inclusive, ele consegue ter o prazer e a possibilidade da traição. Aí, e eu vou citar como exemplo, porque eu assisti a entrevista do Paulo Melo aqui. Paulo Melo, meu amigo, foi levado para Casimiro através de mim. Os primeiros ele votos, falou coisas do Ramon aqui. Os primeiros votos que Paulo Melo teve em Casimiro foi através de Alfredo. Depois que Ramon conheceu o Paulo Melo. Depois que Ramon ficou na chefia de gabinete de Paulo Melo. Depois que Ramon foi chefe de gabinete de Paulo Melo. E conclusão, Paulo Melo tem uma tristeza, uma decepção muito grande com Ramon pela traição que Ramon fez com ele. Então esse cara, politicamente, ele é capaz de tudo. Inclusive de trair os maiores aliados dele. Eu acho que isso explica quem é o verdadeiro prefeito de Casimiro de Abreu. Olha só, quer dizer então que o Ramon é o tipo de político, se estiver fora do poder, ninguém fala com ele na rua, né? Oportuno a sua pergunta. Ramon, quando morava em Casimiro e era prefeito, não recebia ninguém na casa dele. Portanto, ele foi morar em Rio das Ostras. Agora, ele é prefeito de novo, mora em Barra de São João, porque ele acha que o povo de Casimiro de Abreu é pedinte. Então, ele não tem residência fixada em Casimiro de Abreu. Se ele pensa isso de você, quando ele pedir teu voto, diz não pra ele, pô. Ué, você vai manter um cara que não te respeita? Eu não manteria, não. Aí, ô eleitor, valorize-se. E eu acho que hoje eu estou me consertando de todos os erros, todos os pecados que eu já cometi com relação a Ramon. Já fui vereador com ele, já ajudei ele pra caramba na gestão dele, ele me ajudou na minha reeleição de vereador, aí foi uma permuta. Mas o que nós fizemos atualmente no mandato dele de vereador e de prefeito foi acreditando nessa possibilidade que ele pudesse voltar e fazer a gestão que ele fez lá do começo. Mas ele não fez e para mim já deu. Por isso que hoje nós não estamos caminhando junto e eu não tenho condição de caminhar, porque eu gosto da minha cidade. Apesar de ser um grãozinho de areia no oceano, mas eu gosto de Casimiro de Abreu e ninguém vai proibir a minha voz e o meu direito de votar. Resumindo, agora, se você pudesse voltar atrás, aquilo que você fez em 2020, jogaria no lixo, né? Com certeza. Não faria mais. Qual o recado que você daria então para o Ramon, se ele se dispusesse a ouvir alguém? Qual o conselho, meu recado, qual o conselho você daria para ele? Primeiro, ele ser dono da caneta que ele tem lá. Ele ser dono da caneta. Primeiro, ele ser responsável pela gestão, por essa final de gestão dele. Ele não praticar essas irresponsabilidades que ele tem praticado. Porque ele vai responder. E você sabe, você teve mandato, você sabe. Os pepinos só vêm depois que termina o mandato, né? Com certeza. E o outro recado que eu dou para Casimiro de Abreu, não para Ramon, porque o Ramon não adianta dar recado para ele. Eu acredito que ele está num final de gestão, ele está encurralado, porque fez uma gestão horrível. Hoje ele tem uma rejeição de 60%
naquela cidade, as pesquisas que ele manda fazer é tudo mentirosa. Aliás, tem uma pesquisa que eu cheguei, eu me lembro dessa história. Eu não sei se o prefeito era Paulo Dames, eu não sei o que era. Não, ele estava concorrendo com o Paulo Dames, eu acho. Aí ele divulgou uma pesquisa que ele estava na frente. Aí no dia seguinte, aí na eleição, tomou-lhe uma cacetada, irmão, que ele deve estar doendo até hoje, né? Isso, ele era 11. Isso aí, foi candidato pelo PP. No sábado, só dava Ramon na rua, já festejando a vitória da eleição. No outro dia, quem ganhou foi o grupo de Paulo Dames. Que, inclusive, nessa oportunidade, eu fazia parte do grupo de Paulo Dames. Tomamos a nega no limpo dele, de uma noite pro dia. Pô, não, assim, foi rapidinho, foi na mão grande. Na mão grande. Pô, Ramon aí. Quem fez essa pesquisa lá, cara, que falou que... Quem mentiu pra você, que disse que você tava bem? Se você estivesse bem, você teria ganho a eleição, rapaz. Cuidado com as pesquisas que você contrata aí, que você pode estar levando pernada, hein? Olha, vou te confessar uma coisa, Eliseu. Ramon só não é o pai da mentira, porque a gente sabe quem é o pai da mentira. Mas ele... Eu acho que esse ser que você falou agora, que é o pai, acho que levou uma volta do próprio Ramon. Pois é, mas ó, ele é um aluno lapidado do pai da mentira, tá? Isso é um absurdo. Ele botar essas pesquisas na rua, que é a realidade de Casimiro de Abreu, Barra de São João, Professor Souza, Rio Dourado, Palmital, região serrana, Boa Esperança. A realidade é outra, irmão. Eu não sou candidato a nada. Eu saio lá perguntando a cada 10 pessoas que eu pergunto sobre política, 6, 7 é o opositor a Ramon. 6, 7. Então não é possível. Ou ele está comprando a pesquisa, ou ele está dando, né, uma condição, sei lá, comprando as pessoas para ir lá responder a pesquisa dele. Porque não condiz com a realidade de Casimiro. Não é isso que vocês estão vendo nas ruas? Não é isso, de jeito nenhum. A história é outra. Eu sou democrata. Defendo a democracia com unhas e dentes. Assim como defendo a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão com responsabilidade. Porque eu não tenho o direito de usar esse microfone aqui para ofender a ninguém, para xingar a ninguém. Mas para falar a verdade, eu vou usar sempre. E essa voz, a voz do Eliseu Pires, ela está no ar há 40 anos. Não vai ser agora que ela vai se silenciar. Eu acho que até depois de morto eu vou perturbar, cara. Eu acho que não vamos deixar ficar lá em cima nem lá embaixo. Vamos expulsar de lá. Então eu vou ter que voltar para cá para perturbar. Mas o que eu escuto falar de Ramon Gidalti... Gente, eu conheci aquela voz, aquele homenzinho simplesinho, assim. Eu falei, cara, esse cara vai ser prefeito? Ele tão fechadinho assim, né? Parecia tímido. Aí, o que eu estou conhecendo agora é outra pessoa, é outra coisa. Você tem a convicção, então, que o povo de Casimiro de Abreu fez uma escolha a péssima escolha, né? Com certeza. Essa última gestão foi para ficar na história como uma gestão negativa. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, de nível pessoal. Pessoal no sentido, mas político. Você está vendo aí a fragilidade, a falta de identidade, vamos dizer assim, dessa Câmara dos Vereadores. Você disse ali que não tem ninguém de oposição. Isso não te animou a querer voltar agora, não? Então, Eliseu, eu acho que os mandatos que eu tive, a experiência que eu tive, eu combati o bom combate. Só não morri, mas o meu papel legislativo foi cumprido. E eu saí com dignidade, com um legado muito positivo. Eu não vou estar aqui hoje querendo concorrer, porque eu acho que tem que dar oportunidade para os jovens, né? Apesar de eu me achar ainda dinâmico, né, com conhecimento de causa, mas para a vereança eu não tenho mais essa ambição nem essa vaidade, porque eu acho que eu já cumpri o meu papel, a minha função. Mas na sua experiência que você tem, as suas andanças políticas, as suas próprias ações, como você já participou de várias do governo de várias formas. Isso pode contribuir muito com o Casimiro de Abreu. Se amanhã eu vou receber um convitezinho para compor a estrutura de um governo, você aceitaria?
Pois é um outro detalhe. Eu não gostaria muito de estar, assim, diretamente pleiteando nada junto à prefeitura. Porque hoje eu toco minha empresa e eu sobrevivo com dignidade, deito e durmo, e a gente sabe que você, na coisa pública, você tem que se doar, assim, literalmente, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. A minha vida sempre foi entregue na mão de papai. Né? Sei lá, se daí lá para frente for quem ganhe e precise da nossa orientação, a gente pode ser, de repente, né, ajudar de alguma maneira, né, ajudar no desenvolvimento do nosso turismo de Casimiro de Abreu, porque eu trabalho numa área que é vinculada ao turismo, que é a área náutica. Quem sabe que isso a gente pode promover uns eventos e fazer alavancar Casimiro. Alavancando, crescendo Casimiro, a gente está crescendo junto. Né? E Casimiro tem um potencial invejável dentro desse estado para o crescimento turístico. Só que, na verdade, não é feito nada, né, pelos responsáveis das pastas para que haja esse crescimento. Então, eu acho que com relação ao futuro, Deus sabe de todas as coisas e eu prefiro deixar nas mãos dele. Agora, vamos lá. Deixa eu explorar um pouco a sua experiência e a sua vivência de Casimiro de Abreu. O que você acredita que são os principais problemas enfrentados pela população? E se você fosse o prefeito, onde você atacaria? Primeiro ponto, saúde. Porque a gente só sabe o que é a saúde quando você passa numa berlinda. E eu já passei numa berlinda. Eu já passei no calabouço há 12 anos atrás. Né? Eu fui portador de câncer de estômago. Aonde que eu fui? Mesmo tendo plano de saúde. Hospital de Casimiro de Abreu. Graças a Deus, naquela oportunidade, nós fomos assistidos, encaminhados, e eu estou aqui 12 anos depois para contar que foi muito válido esse atendimento naquele hospital, naquele momento, na minha vida. Então, eu acho que o ponto que deveria ser atacado com unhas e dentes é na saúde, mas não da maneira que está. É atacar mesmo, fazer um trabalho de excelência, dando qualidade de atendimento, qualidade de vida para aquelas pessoas que vão lá no maior desespero das suas vidas. Porque quando a pessoa para no hospital, que ele vai valorizar o que é a saúde. Então, a priori, a saúde. Depois, é claro, a educação, porque também sem educação não funcionaria nada direito. E eu acho que o ponto vocacional que a gente tem muito grande seria desenvolver o nosso bendito turismo, para que Casimiro de Abreu, quando perder esses royalties, ter condição, ter dignidade de sobrevivência. Porque os municípios hoje ricos, por conta dos royalties de petróleo, eles ficam vivendo muito o momento, né? Eu acho que o único município aqui da região que está preparado para isso é Macaé, né? Pois é, Macaé tem feito um trabalho de excelência, tá? Portanto, o prefeito lá, né, segundo informações, tem uma reeleição garantida. Né? Aí você olha também, Eliseu, o município de Silva Jardim, vizinho nosso, porque Macaé é de um lado, Silva Jardim do outro. Silva Jardim, uma receita muito inferior à nossa, está lá com uma gestão na plenitude. A gente tem acompanhado, porque a gente vai numa igreja de um irmão nosso lá em Silva Jardim, a gente vê que Silva Jardim tem uma gestão que a prefeita vai ser reeleita sem dificuldade. Por quê? É administração, cara, é pulso. Tem uma pessoa lá no governo, em Silva Jardim, que ele não gosta de mim, Jaime, o marido da prefeita. Dizem que esse cara é um trator para trabalhar, né? Verdade. Olha, o cara não gosta de mim não, tá? Mas eu tô falando aqui, que dizem que o cara trabalha, ele bota um chapéuzão de palha na cabeça, vai pra rua e cai dentro. Ele ajuda muito a Mayra, né, que é a atual prefeita, e, portanto, ela tem essa aceitação de mais de 60% de popularidade e de credibilidade junto ao seu eleitorado. Entendeu? Era esse o sonho para Casimiro de Abreu, rapaz. Entendeu? Você não acha que isso pode ser realizado, não? Eu acho que num futuro próximo, né? Porque as cartas estão na mesa.
A eleição está chegando, falta 76 dias para a eleição. Então, Casimiro, eu acho que nós que acreditamos, nós podemos mudar Casimiro. Mudar para melhor. Mudar para uma gestão firme, fiel, uma gestão que venha para o desenvolvimento, né, na área de saúde, educação, do turismo, enfim, uma gestão que venha de encontro àquele povo que tanto precisa. Resumindo, gente, nem tudo está perdido. Há sempre a hora certa de recomeçar. Só que essa hora certa, quem faz é você, sou eu, é ele. Nós fazemos a hora certa. E a hora certa é toda hora. Recomeçar é necessário sempre. A dor de ontem tem remédio. Agora de amanhã só vai acontecer se você não atacar aquilo que pode ser a causa. Não é isso? Verdade, verdade. O papo está muito bom, está tudo muito legal, mas agora eu quero entrar numa área mais light aqui para a gente poder encerrar esse bate-papo. Ok. Tá bom? Com certeza. Então, o mais light é o seguinte, um recado carinhoso para o povo de Casimiro de Abreu, você fazendo as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a Deus por estar aqui nessa oportunidade, sendo recebido com esse carinho, né, e com esse bate-papo que eu acho de grande valia, né, não só para Casimiro de Abreu, mas para todos que vão nos ouvir. Eu quero deixar registrado, então, essa satisfação de estar aqui, deixando externado o meu direito de cidadão, o meu direito de ir e de vir, o meu direito de votar e o direito de achar o que é melhor, principalmente para a minha cidade. Então, eu quero desejar que o nosso povo fique realmente em alerta, porque o momento está chegando. Agora é hora que eles acham que o dinheiro pode comprar tudo, mas não deixe o dinheiro comprar a sua dignidade, não deixe o dinheiro comprar o seu caráter, a sua moral, porque o dinheiro que te compra hoje, ele fará falta para amanhã dar manutenção para a sua qualidade de vida. Olha, obrigado, Alfredo, pela sua presença. Gente, nós estamos parando por aqui por hoje, né? Mas depois tem mais, eu volto, tá? Para muitos não vai ser bom a minha volta, mas eu sei que vocês gostam de mim, né? Ramon, eu quero encerrar aqui te convidando a estar aqui. Porque você tem todos os direitos de vir aqui e rebater tudo que o Alfredo falou. Você tem direito de chegar aqui e falar o que você quiser. As nossas câmeras, os nossos microfones estão abertos para você. Mas vem aqui, cara. Gente, estou ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Nos siga aí nas redes sociais. Abraço a todos.